Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 126, todo. Ele é curtinho, versículos do 1 ao 6, para que você possa acompanhar conosco, ouvir este louvor ao Senhor, orar com esta palavra, porque quando nós oramos com a palavra de Deus é diferente. Orar com a palavra de Deus é diferente, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus, e quando nós oramos com ela, o próprio Espírito Santo vem orar em nós. Quando temos conosco na oração a palavra de Deus, não é só a nossa oração, é a oração de Cristo. Cristo ora em nós. E diz aqui a palavra: quando o Senhor trouxe de volta os exilados de Sião, pensamos que era um sonho. Então nossa boca transbordava de sorrisos e nossa língua cantava de alegria. Então se comentava entre os povos: o Senhor fez por eles maravilhas. Maravilhas fez o Senhor por nós. Maravilhas o Senhor fez por nós. Encheu-nos de alegria. Traze de volta, Senhor, nossos exilados, como torrentes que correm do Negueb. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Quando vai chorando, levando a semente para plantar, mas quando volta alegre, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando o Senhor trouxe de volta os exilados de Sião, nós pensamos que era um sonho. Ai, meu Deus do céu, que maravilha é o encontro pessoal com Jesus. Que céu é essa graça chamada batismo no Espírito Santo. É de verdade viver esta experiência de quem estava no exílio e voltou para casa. É a experiência de sair da morte para a vida, gente. É uma mudança tão grande, que você parece ser outra pessoa. Eu me lembro da noite, em 1989, que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Eu me lembro aquele grupo de oração que eu caí ali, olha, de paraquedas. Fui convidado, fui a contragosto, garoto, 14 anos. Não vou dizer para você que eu era rebelde, porque não era não. Eu era uma pessoa pacata, mas eu não queria estar lá naquele grupo aquela noite. Eu fui constrangido, porque eu não tive coragem de dizer não para a pessoa que me convidou. Era uma pessoa que eu não conhecia, eu achei que ia pegar mal, eu era muito tímido, eu tinha vergonha de dizer não, porque se eu não tivesse vergonha de dizer não, eu tinha dito não. E quando eu cheguei naquele lugar que acontecia aquele grupo de oração, a pessoa que me convidou não foi. Eu me senti tão perdido ali naquele meio. Então, deixa eu lhe dizer, tudo concorria, tudo conspirava para que aquela noite fosse uma experiência desgostosa, fracassada, ruim. Mas Deus permitiu que até a pessoa que me convidou não estivesse, para que eu naquela noite estivesse completamente abandonado a Ele, sem a influência de ninguém, não tinha ninguém me vigiando. Inclusive, já que a pessoa não estava, eu poderia ter dado uma desculpa, me retirado, mas eu fiquei. E ali as pessoas começaram a rezar de uma maneira como eu nunca tinha visto católico rezar. Então as pessoas conversavam com um Deus
presente ali. Eu abri os meus olhos, porque em muitos daqueles momentos de oração era de olhos fechados. Eu abri os meus olhos, porque aquelas pessoas falavam com Deus presente. E naquela noite teve um testemunho de uma mulher, eu lembro direitinho, essa mulher, ela participava de um grupo de oração que acontecia no Lar dos Velhinhos, ali em Taguatinga. O Lar dos Velhinhos era um asilo, o nome dele é esse mesmo, Lar dos Velhinhos, acho que ainda existe. E lá tinha-se um grupo de oração. E esta senhora tinha uma dor de cabeça muito grande, que não curava. E ela foi buscar a cura no ocultismo. Não sabia o que fazer, os médicos não davam jeito. Foi buscar artes mágicas, foi se envolver com o obscuro, com o oculto, com as trevas. E naquele lugar que ela foi buscar essa cura espiritual, dessa forma que a palavra de Deus reprova, fizeram para ela um comentário que normalmente sempre fazem a quem frequenta esses lugares. Nunca vi alguém que foi frequentar esses lugares, que chegando lá, alguém não tenha dito: você é médium, precisa desenvolver. Todo mundo ouve isso, que é um jeito de fisgar a pessoa e de segurar a pessoa lá. E ela ouviu isso. Ela não era a fé dela, não era a religião dela, mas começaram a envolvê-la e a prendê-la. E até dizer: é como uma esponja, se você não desenvolve, você vai retendo o mal em você, você precisa. E ela disse que entrou nessa e começou a ir para lá para poder fazer invocações sobre os outros. E ela contava que ela desenvolveu uma dor nos braços a partir dessa imposição de mãos, que os médicos não sabiam o que fazer com ela. Era uma dor, agora era a dor de cabeça e a dor nos braços. Ela tinha uma dor tão enlouquecedora que ela disse que sentia vontade de pegar um prego, colocar na cabeça e enfiar o prego para ver se furava, de tanta dor que ela sentia. Ela disse que ela abraçava o travesseiro, que ela babava no travesseiro de dor, babava, que ela não conseguia se controlar. E a dor nos braços, parecia que os braços iam cair, ao ponto de um médico, tentando ajudá-la, fez uma intervenção que era para tirar a sensibilidade do braço. Não resolveu. Um dia falaram para ela desse grupo de oração lá no Lar dos Velhinhos. Eram poucas pessoas nesse grupo, mas eles muito fiéis, muito cheios de unção. Quando começaram a rezar por ela, ela teve uma libertação espiritual. E aquele mal que a oprimia a deixou. Os seus braços ficaram curados imediatamente. E a dor de cabeça, que nem os remédios eram capazes de dar jeito, a abandonou para sempre. E naquele dia, no primeiro grupo de oração que eu fui na minha vida, eu escutei esse testemunho. E eu fui para casa extasiado. Mas eu também era tentado a não acreditar, porque era bom demais para você ver. Parecia um sonho. Eu tinha ido para esse grupo com a intenção de não voltar mais. Eu falei: vou porque eu disse que eu iria, mas participo hoje, não volto nunca mais. Eu estava determinado. Tudo mudou depois daquela noite. Eu saí daquele grupo, gente, me perguntando assim: será que eu posso voltar? Eu tenho que esperar alguém me convidar de novo. Não vou esperar convite não. Eu voltei e eu fui vendo que essa maneira que o Espírito Santo nos conduz de orar carismaticamente, ela é transformadora. Ela torna a nossa vida cheia do poder de Deus. Outro dia eu brincava aqui com esta palavra, né? O que é poder? É aquilo que te faz poder. Porque a gente confunde poder com força bruta, com violência. Às vezes o poder está na gentileza. Às vezes, por ser gentil, você consegue o que o bruto não consegue pela força. Então não confunda poder com força bruta. O poder é aquilo que, quando é necessário força, ele te dá força. Quando é necessário sabedoria, ele te dá sabedoria. Quando é necessária a palavra correta, no momento preciso, é isso que o poder te dá. Você entendeu o que é poder de Deus?
é o que vai fazendo você ir podendo. E quando eu comparo o que era a minha vida antes com o que se tornou a minha vida depois, eu digo a você, a minha vida era uma vida desprovida de poder. A gente vive nesse mundo como se nós não fôssemos filhos de Deus, e nós somos. Como se nós não fôssemos imagem e semelhança de Deus, e nós somos. Como se as nossas palavras fossem vazias, e não deveriam ser. As nossas palavras sempre deveriam ser cheias da graça de Deus, da bênção de Deus, da unção de Deus. Porque da mesma maneira como pela sua palavra Deus criou o mundo, pela palavra que Deus nos dá, inspiradas pelo Espírito Santo, o Senhor muda as realidades presentes. Por isso que uma bênção faz toda a diferença, sobretudo a bênção de um pai sobre seu filho, a bênção de uma mãe sobre seus filhos, sobre sua filha. A bênção de um pai, meu amigo, cura o coração. A bênção de um pai torna exitosa, torna cheia de êxito, torna próspera a vida de um filho. A bênção de um pai abre caminhos para ele. E a bênção, o que é a bênção? É a palavra bendita que um pai pronuncia sobre o seu filho em Deus, desejando a ele todo o bem e sobretudo a sua salvação. E diz a palavra de Deus que a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces de uma casa, até os ossos de uma pessoa. E a bênção de uma mãe torna pródigo um filho, cheio de frutos. Como é que a gente vive sem tocar isso, meu Deus do céu? Como é que a gente vive tendo à margem da nossa vida um Deus que é nosso amigo? Pôr à margem é pôr na periferia da nossa vida. É não permitir que Ele seja o centro da nossa vida. Sabe quando que você se torna uma pessoa verdadeiramente rica? Quando Deus é seu tudo. E a gente acha que quando Deus é o nosso tudo, não sobra nada para a gente. Porque Deus é o tudo, ocupou todas as coisas. Meu irmão, quando Deus é seu tudo, você se torna a pessoa mais rica do mundo, porque todas as possibilidades se abrem para você. E todas as possibilidades abertas, não é tudo ao mesmo tempo, porque isso te esmagaria. Até você ter todas as possibilidades abertas para você em Deus é um bem, porque você não precisa carregar todas as coisas nas suas costas. Tem gente que acha que ter muitas possibilidades é acumular matéria, é acumular bens, é acumular certas relações. Isso é sufocante, é esmagador. O que é você ter todas as possibilidades? É você ter esse Deus Todo-Poderoso, a quem não importa o que você vai enfrentar, em que situação você precisa recorrer, na certeza de que mais do que um cofre, do que um lugar onde você tem escondido um depósito dos maiores tesouros, muito mais do que isso, você tem toda a força desse Deus com você, porque Ele quis te dar, porque te ama. Eu fico encantado com aquela palavra, por isso que muitas vezes eu volto a ela. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E tudo que eles pedirem, se estiverem de comum acordo, eu darei, eu farei. Esse Deus é louco. Louco de amor por nós. Quando Ele diz isso, Ele colocou todo o céu à nossa disposição. E a gente vive como capacho, buscando resposta onde a gente só encontra escuridão e tristeza, permitindo que o mal tome conta da nossa vida através de vícios e pecados. Vivemos como escravos quando na verdade fomos libertados. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa, de fundo do meu coração:
Você é livre porque o Senhor te libertou. Não há nada que você não possa, porque Deus te ama e está com você. E os recursos do Senhor estão todos à sua disposição. Mas é preciso caminhar com Ele. É preciso ir com Ele, para você ter nele aquilo que você também necessita. E isso não é instrumentalizar a Deus, não é. Você sabe por quê? Porque à medida em que você vai convivendo com Ele, até por causa dos benefícios que você acha que pode obter dele, eu não digo que você acha, porque você obtém, e mais até do que você imagina, você vai se apaixonando por Ele. E se apaixona a tal ponto que chega uma hora que o que Ele põe à sua disposição não te interessa tanto quanto Ele. Aí até a oração da gente muda. Senhor, eu gostaria disso, mas na verdade sabe o que eu quero? Eu quero o que Tu queres. Gente, isso é uma libertação para nós. De você poder chegar num momento de oração e dizer: eu não quero isso ou aquilo para mim, eu não vou me apegar a essa coisa, porque eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Se Deus não me quiser aqui, eu também não quero estar. E se Deus quiser que eu fique aqui, é aqui que eu quero estar. E se Deus me colocou aqui, não há força humana que possa me tirar. E se Deus não me quer mais aqui, não adianta eu me agarrar àquilo, porque eu não vou ter forças para poder resistir. Inclusive porque não será o meu bem. Então, em vez de você dizer simplesmente, me dá isso, me dá aquilo, e pode, tá? E pode. E muitas vezes eu faço. Mas muito mais do que isso, naquelas coisas que são essenciais, você se esparrama em Deus e diz: eu quero o que Tu quiseres, porque eu não posso me querer um bem maior do que aquele que o Senhor quer para mim. Eu confio em Ti, meu Deus. Eu vou contigo, meu Deus, para onde o Senhor quiser me levar, me leva contigo. Quando você permite que isso aconteça, sabe, o bolo de nó cego da sua vida, o novelo emaranhado de situações intrincadas, aquele labirinto infernal que nós montamos para nós, através de mentiras, de fantasias, de equívocos, de erros, de pecados, de vícios, de maldades, de indisposições que nós fomos vivendo com as pessoas, um emaranhado. Armadilhas mentais que nós criamos para nós, pensamentos nocivos que nós cultivamos a vida inteira. Quando você se abandona em Deus, sabe o que parece que acontece? Ele pega aquele bolo de nó cego que está na nossa vida e mergulha no óleo do Espírito Santo, suave, e vai desfazendo todos os nós que estavam amarrando a nossa vida, como Ele está fazendo isso agora com muitas pessoas que estão escutando esta palavra. O Senhor quis que você escutasse isso, porque pela adesão do seu coração, pelo desejo que você teve agora, de que Ele fizesse isso com você, Ele está fazendo agora. Vai desatando os nós da nossa vida. E quando você vê, você descobre que uma vida simples não significa uma vida pobre. A nossa vida se torna simples como um novelo que foi esticado. Não tem mais aquela complexidade, não tem mais aquelas dificuldades, mas ô vida abençoada, ô vida rica. Eu me sinto a pessoa mais rica do mundo e não tenho nada. Não tenho. E o pouquinho que eu tenho, não estou apegado, porque eu sei que vai ficar. Não vou levar isso comigo para lugar nenhum. Mas eu me sinto a pessoa mais rica deste mundo. Antes de ontem, eu sentado à mesa com a minha esposa, porque é a pessoa que eu mais gosto de conversar, minha mulher. É a pessoa que eu mais gosto de conversar. Quando a gente consegue parar para estar os dois juntos, tem umas conversas tão boas entre nós. Eu dizia para ela:
Deus nunca me traiu, nunca. Quando foi para eu entrar na Canção Nova, foi muito difícil para o meu pai, sobretudo porque ele tinha medo que o filho dele ficasse desamparado materialmente. Porque meu pai passou muita necessidade na vida, passou fome. E quem passa fome sabe que fome dói. E não quer isso para os seus filhos. Não queria isso para mim, não queria isso para as minhas irmãs. Ele tinha essa preocupação. Ele falava, mas como é que você vai se sustentar? E quando você chegar ali aos 40, 30, 40 anos, se não der certo, já estou chegando nos 50, tá dando certo, né? O que você vai fazer da sua vida? E havia uma palavra de Deus na Sagrada Escritura que me dirigia, que era: todo aquele que deixar o seu pai, a sua mãe por causa de mim, todo aquele que deixar terras, propriedades, amigos, irmãos, por causa de mim, receberá 100 vezes mais neste mundo e além disso a vida eterna. Eu não dou conta dos 100 vezes mais. Se ele me desse de uma vez 100 vezes mais do que eu deixei, eu não tinha liberdade para viver o Evangelho, porque eu ia viver para cuidar de coisas. Mas eu entendi o que o Senhor estava me dizendo. Quem vai cuidar de você sou eu. Então eu nunca, até às vezes eu vi alguns irmãos de comunidade se angustiando com as dificuldades que nós vivemos, materiais, financeiros, inclusive dentro da Canção Nova. Às vezes um ou outro vai embora, sai preocupado com o dia de amanhã, com o sustento. Se você me perguntar assim, você nunca se angustiou com isso? Não. Por quê? Porque você tem algo diferente do que seus irmãos têm? Não. Porque nunca foi na Canção Nova que eu depositei a confiança do meu sustento. Nunca foi. Por isso eu nunca me revoltei, por isso eu nunca cobrei, por isso eu nunca me importei se quando eu pedi isso ou aquilo aqui dentro, se me deram ou não me deram. Às vezes era até coisa para evangelização. A gente pedia, não tinha dinheiro, não ganhava. Alguns ficavam revoltados. Eu não. Por quê? Porque não foi a Canção Nova que me prometeu isso. Quem me prometeu isso foi o meu Senhor. Nunca tive de sobra e nunca tive de falta. E quando as coisas foram apertadas, é porque Deus queria ali naquela situação me ensinar, me libertar, sabe? De alguma maneira Ele estava cuidando de mim. Então, às vezes, até o que a gente não tem faz parte do tesouro que nós temos de um Deus que está cuidando de nós. Sabe quando você pega uma pessoa que não consegue cuidar de si mesma, você mete ela num spa, mas não é aquele spa de luxo, é aquele spa de emagrecimento, que você come contadinho, que você tem que viver com o mínimo necessário, que você tem exercício todo dia. Deus, às vezes, nos emagrece daquilo que está tornando a nossa vida tóxica e pesada. Oh Deus maravilhoso, maravilhoso é o Senhor, e eu lhe digo, o Senhor fez por mim maravilhas. Então eu lhe digo, o Senhor nunca me traiu. Na costura da minha vida, eu ia dizendo para minha esposa, eu não há mente humana capaz de projetar uma vida assim em harmonia como Deus projetou a nossa. Quando é para uma coisa dar errado, ela dá certo. Quando esgota uma possibilidade, abre uma outra porta. Um tempo termina exatamente quando deve começar o outro. E eu fico olhando e pensando, tem alguém orquestrando a minha vida. O maestro lá de cima está tocando, sabe, aquela sinfonia. E aí termina os violinos e começam ali os trompetes, sabe? E você vai vendo a sua vida enriquecendo de uma maneira que você não tinha como você fazer pessoalmente. Eu lhe digo até no cuidado com os meus filhos. Meus filhos têm 23 e 21 anos. Toda a trajetória deles de vida conosco, em casa, família. Meus irmãos, eu sou pai, eu não sou dono. Não tinha como obrigá-los às coisas que eu sonhava, o que eu queria.
Senhor não os deu como propriedade para mim. Deus confiou aos meus cuidados esses filhos. Mas os filhos, antes de serem meus, eram dele, do Senhor. E olha, eu tenho que lhe dizer que as necessidades vieram. E para cada necessidade, Deus lançou mão de um meio para nos amparar e para nos socorrer. Então eu gostaria de dizer para você que esse salmo é verdade na minha vida. E que esse salmo é verdade na sua vida. Mas antes de eu ter aquele encontro com o Senhor, em 89, esse salmo também era para mim. Mas nada disso acontecia na minha vida. Porque eu não deixava. Porque eu não acreditava, porque eu não confiava, porque eu não me abandonava a Deus, porque eu não contava com Ele, porque a vontade dEle não era uma prioridade para mim. E muitas das minhas escolhas eram ruins. Como é que um pai cheio de amor vai dar força a uma escolha que vai destruir o filho? Então a minha vida era uma vida travada, como muitas pessoas vivem uma vida travada, porque é uma vida que ela tirou, a pessoa tirou a alma da vida dela, que é o Senhor. Agora, e depois que você teve o seu encontro pessoal com Jesus? Ele é o tesouro, o Espírito Santo, nossa maior riqueza. O resto é resto. O resto Deus dá por acréscimo. Quando você busca o Senhor na sua vida, o resto vai chegando na medida da necessidade, aos pouquinhos. Não é difícil você topar com uma pessoa que sofre com a inveja. E o invejoso, gente, dói nele a vitória do outro, os relacionamentos do outro, as possibilidades até materiais do outro. Aí o invejoso, ele precisa fazer o mal. Já que aquela pessoa me incomoda, eu preciso destruí-la de alguma forma. E se eu não posso pôr a mão nela, eu vou destruir a imagem dela, eu vou falar dela. Às vezes alguém cutuca e diz: você viu fulano? Tem isso e tem aquilo, e como é que pode uma pessoa de Deus e essas coisas? Aí eu pergunto para ela: como é que você acha que essa pessoa devia viver? Eu acho que ela não devia ter as coisas que ela tem ou fazer o que ela faz. Eu falei: então, não tenha você. E não viva você o que ela está vivendo. Falei: o que ela faz está te impedindo de você viver coerentemente do jeito que você está apontando? Cara, a pessoa tem uma dificuldade de responder, porque é um golpe que ela não espera. Aí ela diz: não. Eu falei: então, porque um dia você vai prestar contas a Deus de como você viveu a sua vida. E esta pessoa vai prestar contas a Deus de como ela viveu a vida dela. E por que ela tem mais? Eu falei: porque talvez ela precise de mais para se sentir bem, para se sentir feliz, porque a segurança dela ainda está nas coisas que ela possui. Eu não quero o que ela tem, porque eu não preciso daquilo. Para que eu vou querer ter uma coisa que eu não preciso? Olha, quantas vezes nessa caminhada minha chegou alguém para dizer assim: eu acho que você deveria fazer as coisas que você faz fora da Canção Nova, porque assim o dinheiro vem para você e não para a Canção Nova. Oxe, quantas vezes eu escutei isso, fora da família, dentro da família. E é engraçado porque faz a gente pensar: o que é que eu faria se todo esse meu trabalho que eu realizo eu fizesse fora e o dinheiro viesse para mim? Eu ia pegar todo esse dinheiro e ia colocar na evangelização, porque pessoas precisam se encontrar com Deus. E onde é o melhor lugar para eu pegar tudo isso e colocar na evangelização? Na Canção Nova. Falei: estou no lugar certo. Para que eu vou querer reter para mim aquilo que pode se converter na salvação das pessoas? Tem um filme, eu sei que muitos já assistiram, já indiquei ele no Sorrindo para a Vida e indico para você novamente, chamado A Lista de Schindler. Aquilo aconteceu.
O Schindler foi um alemão que gastou a vida para salvar os judeus que os nazistas estavam matando. Ele era um alemão e ele tinha um relacionamento muito bom com os nazistas. Mas Schindler foi percebendo, ele começou pelo egoísmo, pelo dinheiro, pelo materialismo. Ele viu na guerra uma possibilidade dele ficar rico e ficou muito rico. Ele falou: vou aproveitar isso aqui para fazer dinheiro. Mas à medida em que ele foi vendo o que estava acontecendo com aquelas pessoas humanas, ele disse: não está certo. Ele começou a usar o patrimônio que ele tinha ganhado para comprar essas pessoas. E ele tinha inclusive uma fábrica de projéteis, de balas, de bombas, que seriam usados para matar essas pessoas. Então ele sabotava a própria fábrica. Ele fazia os armamentos para não funcionarem. Então os deles não funcionavam. E ele acabou pobre, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele usou para comprar até o último judeu. E quando houve o término da guerra e a Alemanha foi vencida, vieram os aliados e iam prender aqueles homens que escravizaram os judeus e que fizeram prisioneiros de guerra. Então os próprios judeus fizeram o Schindler fugir, porque com certeza ele seria preso e seria morto. E na hora que eles vão empurrando ele para o carro, para ele: fuja, você precisa fugir. Ele que tinha salvado a vida de tantos, agora tinha tantos procurando salvar a vida dele. A hora que ele estava entrando no carro, ele viu que ele tinha um alfinete, como dizem os portugueses, e um broche, como se diz aqui no Brasil, de ouro na lapela. E ele pegou aquilo e disse: eu poderia ter vendido isso e conseguido salvar mais uma vida. E quando ele foi entrar no carro, ele olhou para o carro: para que esse carro? Quantos eu não poderia ter salvo através desse carro? Eu não quero chegar no final da minha vida e olhar para trás e pensar: eu poderia ter feito algo mais para poder ajudar as pessoas. Gente, não vale a pena a gente viver para a gente mesmo. Maior tentação, maior ilusão do diabo para nós é fazer a gente pensar que uma vida vivida para nós mesmos vale a pena. O céu é viver para os outros. Quem não se guarda para si, experimenta o paraíso aqui nessa terra. Experimenta o que esta palavra diz, quando o Senhor trouxe de volta os exilados de Sião. Porque muitos de nós estamos exilados no nosso egoísmo, nos nossos projetos de fantasia, de ilusão. Por que eu digo projeto de fantasia, de ilusão? Porque na prática eles não funcionam. Na prática eles não vão trazer para você o resultado que você imagina. A gente já fez essa experiência, a gente sonha, a gente busca uma coisa, quando você chega lá não era o que você pensava. É igual miragem no deserto, você está vendo água, quando você chega lá é só areia. É igual o final do arco-íris. De vez em quando aqui na região do Vale do Paraíba tem umas chuvazinhas, uma garoazinha, que faz o arco-íris parecer que está aqui do lado. Vai atrás do pote de ouro na ponta do arco-íris. Você nunca chega lá. Quando você chega onde você mirou, não tem nada ali. Quantos de nós fomos iludidos pelo erro, pelo mal, pela tentação de que se a gente viver para a gente, nós vamos ser felizes. Aprenda a viver para os outros. Aprenda a se doar, aprenda a amar. Saia desta terra para outra terra. Saia da escravidão para a vida. E aí você vai entender o que o salmista diz aqui, olha: então a nossa boca transbordava de sorriso. Eu já vivi isso várias vezes, mas eu lembro de uma noite no Rio de Janeiro, naquele calorzinho gostoso do Rio, parece o purgatório, sabe? Eu estava deitado na minha cama ali no Engenho de Dentro, e eu não conseguia dormir de felicidade, de graça. Uma alegria, que eu não conseguia dormir de alegria. Tem gente que não consegue dormir de tristeza, eu não conseguia dormir de alegria. E estava igual um idiota lá na minha cama, um idiota feliz, sorrindo para o escuro, consciente de que aquela alegria não tinha outra razão de ser
a não ser a presença de Deus ali junto de mim. Minha boca transbordava de sorrisos, minha língua cantando de alegria. E então se comentava entre os povos: o Senhor fez por eles maravilhas. A caminhada com Deus é uma caminhada de maravilhas. Eu já vi tanta coisa bela que eu tenho que escolher o que eu posso dizer para umas pessoas e para outras. Não dá para contar tudo e a pessoa acreditar, não dá. Se a gente for contar todas as maravilhas de Deus que nos envolvem, se torna inacreditável. E algumas coisas são tão graves e tão profundas do que o Senhor fez para nós, que tem que ficar só no segredo entre nós e Deus. Os maiores milagres, as maiores libertações, as graças mais profundas que nós recebemos, que pena, ninguém vai poder saber, porque é um segredo entre você e Deus, entre eu e Deus. Só Ele sabe o bem que Ele fez para mim. Só eu sei o que fez por mim o Senhor. Mas as outras tantas coisas que dá para a gente contar se tornam inacreditáveis se você alinhá-las. Sabe por quê? Porque fica parecendo um sonho. Fica parecendo um sonho. Estou escrevendo novamente e trouxe comigo vários dos testemunhos que eu escutei aqui sobre a medalha das duas cruzes, tantos que a Valdênia partilhou aqui com a gente. E tem hora que eles ficam dispostos ali na mesa. Eu falei: gente, será que dá para colocar no livro? Vai ficar inacreditável. Porque maravilhas o Senhor fez por nós e encheu-nos de alegria. E no meio de todo esse conto de louvor, conto não é historinha, conto é de contado, de testemunhado, tem uma pequena oração. Versículo 4. Reza comigo agora. Reza pela sua família, reza pelos seus filhos que se perderam, reza pelo seu esposo que está perdido, reza pela sua esposa que não está sabendo viver, que não está conseguindo ser feliz com o que ela tem. Reza e diz: Senhor, traze de volta os nossos exilados. Senhor, traz de volta aqueles que na nossa casa se perderam. Você que ainda não viu o resultado das suas orações, que escuta até entre lágrimas as boas coisas a respeito do Senhor. Olha, esta palavra é para você. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Ainda não chegou o resultado das lágrimas que você está semeando, mas as lágrimas que você está plantando em Deus vai dar resultado. E um dia o que você está pedindo a Deus não será dado exatamente como você pediu, será dado mais. Será dado a você multiplicado por tantas e tantas vezes que você rezou sem ver a resposta. Vai ser grande. Vai ser grande. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Quando vai chorando. Mas não para não. Vai chorando, enxuga as lágrimas, vai pelo caminho. A gente avança assim, sabe, gente? Às vezes entre lágrimas, vamos chorando, enxugando as lágrimas, elas vêm de novo. Vai chorando pelo caminho, levando a semente para plantar. É a semente da paciência, da tolerância, do perdão. Vai semeando, vai semeando, vai semeando. Vai semeando entre lágrimas. Na ida você vai chorando, mas quando volta alegre, recolhendo os feixes e dizendo: valeu a pena cada lágrima, porque o Senhor fez por mim maravilhas. Santo é o seu nome. Vamos orar. Outro tom. Isso, despojou-se. Quero despojar-me assim, sempre querendo carregar teu fardo e viver só por amor. Cante isso, Ele é o mesmo de hoje e de amanhã.
Ele é o mesmo de hoje e de amanhã. Sim, Ele é. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo de hoje e de amanhã.